Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas, todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo com o Blocult, tocando aqui o barco, as nossas atividades, pegando algumas coisas que a gente já falou, né? Já tratou aí na semana passada e que é claro que eu quero estar trazendo aqui para vocês no dia de hoje. E, claro, né, falando aí de outros assuntos também na nossa pegada cultural, como é de praxe, eu gosto um pouco de falar de curiosidades também, para além, é claro, da agenda cultural, de questões também críticas aí relativas à cultura, entre outros. Por falar em cultura e crítica, é, agora eu não me lembro por quê, não me perguntem por quê, mas eu estava lembrando das aulas da faculdade, das aulas da PUC e muito do que ao longo da vida de jornalista, comunicador e alguém, né, da área de humanas aí que sempre gostou do segmento filosófico, do segmento do pensamento crítico, né? Combativo também. Eu estava lembrando, repito, não sei porquê, não me lembro porquê, mas estava lembrando do livro A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, né? Do Walter Benjamin, ou Walter Benjamin, né, como alguns chamam aí também, e estava lembrando aí desse livro, dessa incrível obra, diga-se de passagem, da qual eu recomendo aí, acho que ela é uma leitura obrigatória. Eu diria que não só para uma pessoa da área da comunicação, da sociologia ou mesmo das ciências humanas como um todo, eu acho que é o tipo da leitura obrigatória para o ser humano mesmo, né? Não importa se você é de biológicas, exatas ou mesmo das ciências humanas, acho que esse é um ponto importante aí. O Walter ele traz algumas análises, alguns apontamentos, algumas questões aí bastante perspicazes. E para quem escreveu isso, né, antes dos anos 50, né, alguém que praticamente viu aí a ascensão do nazismo, a Segunda Guerra Mundial e não atravessou a década de 50, ele já traz muitas reflexões importantes para a gente estar lidando, verificando. É, podemos dizer aí que eles, alguns não consideram como sendo, né? Embora a gente aprenda que ele faça parte aí da escola de Frankfurt, mas alguns já tentam colocá-lo um pouco mais assim distante, né? Não coadunam muito incluí-lo aí junto com o Adorno, entre outros, mas de qualquer forma é bastante. Tem uma pegada aí que vai na mesma direção e acho fundamental grande parte aí das coisas que ele escreve, né? É um intelectual marxista, é um intelectual que coaduna aí com parte do pensamento da esquerda que a gente traz aqui para o debate também, e vale a pena estar conhecendo, vale a pena estar se aprofundando, né? Então, de Walter Benjamin, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. E aí vocês pegam, né, algumas questões que ele aborda, que ele traz no livro e param e pensam, né? Caramba, esse cara estava escrevendo, olhando aqui para o século XXI. Aí é que dá. Essa é a pegada interessante do livro. Mas enfim, trazendo aqui outras curiosidades, né? Hoje no Brasil
É Dia Nacional do Livreiro, né? Profissional do livro. Parabéns aí a essa importante categoria, né? O que seria das pessoas, o que seríamos de nós amantes dos livros sem o livreiro, né? Também é Dia Nacional dos Animais. Essa eu não lembrava, né? Particularmente não me recordava. Mas hoje, então, 14 de março, né? 14/3, como alguns dizem, é Dia Nacional dos Animais. E claro, né, quem não gosta de animais, quem não gosta de cachorro, gato, entre qualquer outro tipo de bicho, né? E lembrando que se você não gosta no sentido de querer ter ao seu lado, você minimamente tem que respeitar, né? Até porque eu, você, os seres humanos que aqui nos ouvem, também somos animais, né? Animais racionais, que pese se falar assim, mas todos somos partes do chamado reino animal, né? E claro, principalmente você que tem aí bichos, animais de estimação, sabe o quanto é bom um animalzinho por perto e como é bom esse amor, né? Esse respeito pelos animais. Também é dia dos carecas, do qual eu me sinto relativamente aplaudido também, né? Embora eu seja um careca, digamos assim, por conta própria, né? Por escolha. Claro que eu tenho algumas entradas aqui que já é questão genética, né? Não é muito da escolha da gente, mas se eu deixar por conta própria, eu adquiro aí, né, em questão de pouco tempo, uma relativa cabeleira, né? Claro, não é lá grande coisa, mas já tive aí um passado curioso, né? No que diz respeito a cabelo. Agora, hoje, né? Já não dá para falar muita coisa aí. Então, não chego a ser aquele careca hardcore, né? Mas estou indo já na linha aqui. Também é dia da incontinência urinária, então é importante as pessoas estarem por dentro, cientes dessa doença, como prevenir. Tivemos semana passada o Dia Nacional do Rim, né? Falando também sobre essa questão, e um outro assunto que também passa aqui do lado, fala a respeito, que é a incontinência urinária. E eu posso falar com uma relativa propriedade, né? Convivi com pessoas com essa doença, né? Precisei cuidar de pessoas com essa doença. Meu pai, por exemplo, devido a outros fatores, chegou a ter também problema de incontinência urinária, né? E é uma situação assim muito chata, não é fácil para quem tem que lidar com isso. E assim como falei com relação ao Dia Nacional dos Animais, né? O respeito antes de tudo e compreender que precisamos ajudar de todas as formas possíveis. E para finalizar, também é dia do pi. Ah, o que é isso, André? O pi. Lembra do número pi? Para quem fez pelo menos até o fundamental, o ginasial, nos cursos aí de matemática, né? Deve estar se lembrando do famoso número pi, o 3,14, né? Como ele geralmente era arredondado aí para facilitar o cálculo na matemática, embora ele seja um número, pelo menos os matemáticos me desculpem aí se eu estiver falando bobagem, né? Mas ele é uma. É, ele é um número, não é exatamente uma dízima periódica, né? Não sei se seria correto afirmar isso, mas ele é um número que após a vírgula, né? Se eu não me engano, eu acho que ele é infinito, né? Tipo, ele não tem um encerramento, né? É 3,14 e por aí vai. Enfim, se algum matemático estiver me ouvindo, né, peço aí que confirme, corrija, coloca aqui nos comentários, né? Eu sei que depois do 14 aí, depois da vírgula, né,
até onde a gente aprendia, estudava em matemática, parece que o número não acaba, né? E é um número importantíssimo aí para engenharia, inclusive para as artes também, né? É, muito do que se foi feito, muito do que se foi estudado, se baseando aí também com relação ao estudo do pi, entre outros números simbólicos aí, e por essas e outras o Brasil acabou adotando também o 14 de março, né? Também aí como o dia do pi. O que é interessante, né? Porque se a gente pegar a data, né? 14 de março, né? 14 do 3 e fizer a inversão, né? Como é no inglês, tipo, começa pelo 03, né? Do mês e depois o dia 14, né? Aí é 3 e 14. Não sei se foi por conta disso, né? Se foi esse até com um certo fundo humorístico, né? Que fizeram isso, mas acabou batendo. Então, de qualquer forma, parabéns aí pro número pi, o 3,14 e tal, tal, tal. E tocando aqui nosso barco, falando sobre algumas atividades que eu queria destacar para essa semana. Eu já falei aqui, mas vale a pena estar recordando, falando novamente do show do queridíssimo Renato Teixeira. Eu falei bastante aqui no último programa, né? Vai acontecer no Sesc, no final de semana do dia 25, né? Sábado, às 20 horas. Lembrando que ocorre no ginásio. Ah, para quem já é do SESC, né, para quem já tem a carteirinha, tudo bonitinho aí organizado, é uma taxa de R$ 12 o show, a meia paga 20 e a inteira paga 40 para os não conveniados. Então vale a pena aí, né? Show do querido Renato Teixeira, músico taubatetiano, músico aí do Vale do Paraíba. Tenho certeza que quem for vai gostar. E como eu disse, né, aí no Sesc, aqui pertinho de casa. O único problema é que, pelo que eu já estou prevendo, né, dia 25, sábado, é um dia que eu não poderei ir. Mas, dentro do que eu puder estar divulgando, né, e incentivando que outras pessoas possam ir no show, isso já vai me deixar, evidentemente, muito feliz. Espero que esse show de fato seja aí um sucesso. Bom, tocando aqui nosso barco, né? Por falar em show também, não, além de estar verificando aí a programação em outros lugares, acabei recebendo aqui também da turma da Ocus Pocus a informação de que vai ter outro show interessante aqui, ó. A noite mais esperada do ano chegou, nas palavras aí do Ocus Pocus Estúdio e Café. Especial System of a Down com a banda Sistemática no Ocus Pocus. É neste sábado, 18 de março, a partir das 23 horas e 27 minutos. Neste sábado, excepcionalmente, a casa abrirá às 23 horas e 27 minutos em função de uma atividade que acontecerá antes. Esse evento dispensa apresentações. Só vamos dizer que a banda prometeu surpresas e que esta noite será inesquecível para os fãs do SOULJ, né? System of a Down. Então é isso. Para quem curte a banda, né? Para quem gosta aí do som do System of a Down, pode contar nesse sábado, dia 18, com o show da banda Sistemática, né? Banda cover aí do System of a Down, na rua Paraibuna, número 838, aqui no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Beleza? Fácil aí de localizar, joga no Google, joga no GPS. Quer que eu repita? Repito. Rua Paraibuna, 838, no Jardim São Dimas, em São José dos Campos.
show da banda System of a Down. Não, não da banda System of a Down, mas show da banda Sistemática, cover, né, do System of a Down. Vocês vão gostar porque, né, claro que não frequento tanto quanto o Guilherme, né, mas nas poucas vezes que já pude ir e conhecer aí a casa, é um espaço muito animado, um pessoal muito alegre, né? Um som de excelente qualidade, além do que os lanches também muito saborosos e uma caipirinha. Ô, rapaz, ainda bem que esse programa não tem perigo de fazer apologia ao álcool, porque olha, puta que pariu, com perdão da palavra, mas aquela caipirinha, mas é de tomar de balde assim, olha. Que se for parar para pensar, da última vez, né, de copo em copo, acho que se eu fosse colocar tudo numa única quantidade de uma vez, acho que só não tomei mais porque não tinha dinheiro. Mas olha, vale a pena conhecer, para além da questão aí da caipirinha, né, todo o resto aí também vale muito a pena e eu sugiro que vocês estejam aí devidamente preparados. Bom, para outros assuntos, né? Queria aproveitar também o ensejo do programa, o Blocult, na nossa pegada cultural, para estar falando um pouco também sobre cinema. Afinal de contas, tivemos o Oscar, né, neste domingo, e eu queria até aproveitar, como acabei não lançando o programa no domingo propriamente, né, que é a data ah, até então correta, né? Aliás, queria falar sobre isso com vocês antes de voltar para a questão do cinema. É, eu vou estar alterando a data aqui do Blocult, né? Acho que para mim vai ficar melhor, para mim e para vocês, né? Eu acho que vai ficar melhor fazendo o programa aos sábados, né? Lançando aí o programa todos os sábados, assim como já faço na pegada o mesa de debates, desculpa, o notícias comentadas às sextas-feiras, e aí na pegada do sábado já entra aí então com o Blocult. E o domingo a gente simplesmente tira o domingo aí para descansar, relaxar, dormir e por aí vai. E sábado toco o barco aqui também no canal com o Blocult e conto aí com vocês acompanhando a gente também. Então, né, a partir da semana que vem, esse programa em caráter especial sendo lançado aqui hoje, né, terça-feira, mas a partir agora do dia 18, né, mudando então para sábado aqui a nossa programação do Blocult. Com relação ao cinema, como eu estava dizendo, né, vou só dar um brevíssimo, né, um pisco aqui de intervalo para já voltar com esse assunto aqui com vocês. Rapidinho. Quero mandar um abraço aqui para o meu amiguinho Carlos Yuri, ele que é lá do projeto Sacolinha da Solidariedade que eu participo, né? Projeto social aqui em São José dos Campos, que embora não só, mas a gente conversa, né? Atende aí, ajuda e colabora com o ensino, a educação e o lazer de crianças da comunidade Santa Cruz, assim como ele, né? Morador aí também do bairro, né? Aqui em São José dos Campos. Voltando ao tema em si, né? Falar um pouco do Oscar 2023. Eu não vou falar a todos, né? Para também não ficar aí muito maçante, mas com relação aos principais vencedores, né? Do prêmio aqui da indústria cinematográfica. Vamos então a melhor filme, já começando com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Aliás, esse filme, embora ele não esteja como recordista com relação a Oscars, né? É,
Os grandes recordistas até o momento, se eu não estou enganado, é Titanic, Ben-Hur e Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Se eu não me engano, são os três principais filmes a deterem o recorde de Oscars. Agora eu não estou lembrado se os três têm a mesma quantidade ou se um tem mais do que o outro. Parece que o Titanic, se eu não estou enganado, ele é recordista tanto em indicações quanto em quantidade de prêmios que ele de fato conseguiu levar. Enquanto os outros dois filmes parece que têm a mesma quantia de Oscars, porém foram indicados em menos categorias, né? Pelo menos que eu muito bem me lembre, é isso. De qualquer forma, tudo em todo lugar ao mesmo tempo também foi muito premiado em outras escolas, categorias, em outras linhas aí, em outros meios que também fazem a devida análise, a devida verificação, o devido estudo aí do cinema, da mídia e das artes cinematográficas. Então, melhor filme esse ano, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu preciso ver esse negócio aí, porque ainda não tive a oportunidade, né? Quero conhecer, saber do que se trata para ver e saber o porquê, né? Afinal de contas, ganhou o Oscar. Melhor atriz, até por conta do filme, né? Michelle Yeoh em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Melhor ator pelo filme A Baleia para Brendan Fraser. Pelo que disseram, ele fez um excelente trabalho interpretando aí um homem obeso, né? E melhor atriz coadjuvante acabou levando também Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Prêmio aí para Jamie Lee Curtis. Fazia tempo que eu não a via, hein? Realmente eu estou precisando assistir esse filme aí para me inteirar melhor do que se trata. Também melhor ator coadjuvante pelo mesmo filme, Ke Huy Quan, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Prêmio de melhor roteiro original para os Daniels, né? Ou The Daniels, como alguns chamam, roteiristas de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E também para os Daniels, né? O prêmio aí, o Oscar de melhor direção, também pelo filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Melhor filme estrangeiro, ou seja, filmes que não foram feitos nos e pelos Estados Unidos, acabou de levando Nada de Novo no Fronte, um filme alemão, vencedor então do Oscar de melhor filme estrangeiro na cerimônia aí deste último domingo. E portanto, do que eu tinha a falar das premiações, né, foram essas basicamente aí e que de fato merecem ser acompanhadas. Eu pretendo, dos três filmes que foram falados aí, pelo menos, né, assisti-los, claro. A vida anda tão corrida ultimamente, né? Mas espero, dentro do possível, parar para ver um pouco de cinema aí também. Se eu não me engano, o Oscar de melhor animação, né, pelo que eu vi no Estadão, embora não tenha trazido aqui, acabou vencendo o filme Pinóquio, de Guillermo del Toro. Uma história clássica, né, do boneco de madeira que adquire vida e, consequentemente, sonha em se tornar um menino de verdade, né? Um menino de carne e osso, embora de sentimentos ele já tivesse, né? Então, a história aí de Pinóquio, vencedor do Oscar de melhor animação neste ano.
Com essa pegada sobre o cinema, eu fecho aqui então o nosso Blocult dessa semana. Espero aí que tenham gostado, né? Estejam sempre aqui com a gente, curtam, compartilhem, comentem. Tem muito vídeo aí, tem muito material bom para vocês estarem nos acompanhando. Tenho certeza que vão gostar. Compartilhem aí com os amigos, com a família, com todo mundo que você puder. Compartilha esse programa, os materiais aí do Guilherme, né? O do Ulisses também. E vamos que vamos, minha gente. Lembrando que, temos também aí o Padrim, né? Novidade aí para vocês estarem ajudando e colaborando também com o podcast e mesa de debates de tudo um pouco. Vejam também mais material a respeito, né? Temos inclusive vídeos sobre para vocês poderem se inteirar melhor. Capite? Então, me despeço aqui. Um beijo aí no coração de todos e tchau!